da tabela, saque ou price? Se eu tô querendo fazer um financiamento, eu tô pensando nisso, ou já tenho, e não sei qual que é melhor, porque você já falou esse negócio aí da price, né? De eu ter uma amortização baixa, meu saldo devedor aumentar, minha parcela aumentar, e agora eu tô perdida, não entendi. Gente, eu sou consultora financeira desde 2019 e criei a Universidade do Dinheiro para ser o lugar onde você aprende sobre o dinheiro. Então, eu já lidei com muitos casos de muitas pessoas que têm diversos conceitos financeiros. Contextos financeiros, diversos contextos financeiros. E aí, quando a gente fala de melhor ou pior, depende. Depende se o seu bolso dá conta, depende se você tem o dinheiro para dar entrada, depende. E aí, quando a gente olha na questão do contexto financeiro, por exemplo, que eu vou explicar hoje na imersão Kit Sua Casa, inclusive, a gente vai ter esse momento de explicação sobre as tabelas, qual que é melhor e qual que é pior. Quando a gente fala de contexto financeiro, a gente tem que entender qual que é a parcela que cabe no seu bolso, quanto que você tem de dinheiro guardado, você já tem reserva ou não. Se você for fazer a compra dessa casa, você vai usar todo o dinheiro que você tem guardado, vai ficar lisa, no 0 a 0? Ou não, você tem uma renda que cabe na tabela price apenas, dado que a prestação de uma casa pode ser no máximo 30% da sua renda. Eu, quando comprei a minha casa, recebi um salário bruto de R$10.500. Então, eu poderia pagar uma parcela de R$3.000, mas essa não é a realidade da maioria da população brasileira. Então, a gente tem esse ponto, que é o mais importante de todos. O contexto financeiro é o que vai definir se você vai fazer uma dívida longa que você vai conseguir arcar com ela, cumprir com ela ou não. E é isso que a guruzada não fala. A guruzada sempre olha só da parte financeira, monetária. Aquilo que você vai gastar menos, pagar menos em juros. Só que a realidade do brasileiro não tem a ver com juros, tem a ver com a emoção. Dinheiro é emocional. As escolhas financeiras que a gente faz são ditadas por aquilo que a gente sente. E isso não tem como ser ditado no melhor ou no pior. Mas também te respondendo de forma monetária, pensa o seguinte: se você quiser pagar o seu financiamento em um prazo curto e tem espaço no seu dinheiro para ter uma parcela maior, uma parcela de R$2.000, R$3.000, isso eu estou baseando nos 10% da minha renda de R$10.500, tá? Você tem que pensar na sua. Então, vamos pensar se você conseguisse chegar no máximo de parcela que o seu salário pode aceitar, 30% do seu salário bruto. E aí você consegue fazer um financiamento menor, de 15 anos, por exemplo? Price é melhor. Ela fica mais barata em relação aos juros se você fosse escolher o prazo mais longo da saque, 30 a 35 anos. Agora, se você vai fazer um prazo grande mesmo, um prazo de 30 a 35 anos, ali nos limites do financiamento, a saque é mais barata, porque você pega uma parcela muito alta, de novo, ela vai bater lá no limite dos 30% do seu orçamento, possivelmente, do seu salário, possivelmente, mas ela é uma parcela que cai com o tempo, e porque a amortização é grande, já de bate-pronto, ela é ali mais ou menos 40% da parcela. Então, vamos supor, eu tenho uma parcela de R$1.800 e com todas as amortizações que eu já fiz, a nossa amortização está mais ou menos, amortização mensal, está mais ou menos R$900. Então, é uma amortização alta. Isso faz com que a gente pague menos juros ao longo do tempo que falta. Assim sendo, a saque fica mais barata, porque ao invés de pagar 3 casas e meia, que acontece quando você faz apenas na price ou na saque sem fazer amortização extra, no meu cenário eu economizei R$200.000 em juros que deixarão de ser pagos porque eu escolhi a saque e fiz a amortização extra. E para acabar, né, que esse vídeo já tá longo e eu vou explicar tudo isso de novo na imersão Kit Sua Casa, que é hoje, R$47 o preço cheio, R$27 o preço social. Se você quiser entrar, o link da bio é o seu lugar. Ainda que a saque seja mais barata nos juros, isso tem um preço, né? Tudo na vida é esse equilíbrio entre o custo e o benefício. E o custo da saque ele é mais alto, porque você tem que dar uma entrada maior. Hoje, de acordo com as regras, se não me engano, a saque você tem que dar ali 30% de entrada, 30% a 50% de entrada, alguma coisa assim, do valor de venda do imóvel. Então, ela acaba ficando muito cara de bate-pronto, às vezes para quem não tem esse dinheiro. E aí, a gente volta para o cenário do contexto do brasileiro. É todo mundo que tem dinheiro assim para fazer? Óbvio que não. Vocês estão aprendendo, nós estamos aprendendo agora a lidarmos com o nosso dinheiro, é tudo muito recente. Então, pedir para uma pessoa ter R$100.000, 150, R$200.000 só para dar de entrada é muita coisa.
No meu cenário, por exemplo, a gente financiou uma casa de R$ 245 mil, se não me engano. Desses R$ 245 mil, R$ 100 mil foi de entrada e documentação, então foram R$ 10 mil de documentação, R$ 80 mil de entrada, 10 a 15 mil de documentação, R$ 80 mil de entrada, e sobrou R$ 165 mil de financiamento. Desses R$ 165 mil, a prestação ficou R$ 1.800, porque era o que eu queria de prestação. Então, eu fiz todos esses cálculos. E ainda assim, tendo feito uma entrada de R$ 100 mil, entrada mais documentação, eu ainda fiquei com um patrimônio de R$ 200 mil. Eu que sou empresária, consultora financeira desde 2019. Eu faço isso tem muito tempo. Então, eu já sabia o que eu ia fazer. Mas o meu cenário é pequeno. Se a gente pensar numa população brasileira de 260 milhões de brasileiros, eu sou uma pessoa. Se eu for expandir isso, ainda é muito pouca gente. É todo mundo que vai conseguir fazer o que eu fiz? Não. Eu venho aqui e faço meu trabalho na internet para que isso seja feito. Mas é o que acontece? Não. E aí a gente volta para o contexto financeiro. É o que cabe no bolso das pessoas? Em geral, não. Assim sendo, como não é o que cabe no bolso das pessoas no contexto geral, o que dá para fazer? O que dá para fazer? E aí, quando a gente olha a máxima do brasileiro, o melhor não cabe. O melhor, que seria a saque com prazo longo ou a price com prazo pequeno, porque ambas têm uma parcela alta, que vai ter uma amortização mensal alta, que vai de fato quitar essa dívida, não cabe. Não acontece. Então, quando a gente olha assim, o que acaba sobrando é a tabela price, essa parcela que é fixa, só que de mentira, porque a amortização mensal é muito baixa, a correção monetária está alta, assim a parcela aumenta, o saldo devedor aumenta, e aí dá ruim. Por isso que você tem que aprender a amortizar e tem outras coisas. Quando você está num jogo, que é o jogo do dinheiro, e você não sabe as regras do jogo, você acaba perdendo. Agora, quando você sabe as regras do jogo, você consegue criar estratégias dentro das suas regras, dentro dos recursos que você tem, dinheiro, tempo, salário, pipipi, popopó, que podem facilitar jogar esse jogo. E talvez ganhar ou não. Se você quiser me ajuda, o link da bio é o seu lugar. Lembrando que teremos imersão hoje, com a abertura da Universidade do Dinheiro, dinheiro, dinheiro.